Muito bem, vamos ter a apresentação da Julie. Muito bem. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 11. Aqui está falando de Ana e Eucana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Ana dedicou seu filho ao Senhor, Samuel, para servir ao Senhor todos os dias de sua vida. Esse é o momento de dedicação da Júlia, para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela está sendo dedicada nesse momento. Vamos lembrar que esse filho, no caso aqui de Ana, ele emergiu no serviço do Senhor em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, chamando o povo para o reavivamento num culto ao Deus verdadeiro, num contexto sobre os efeitos do pecado, num contexto de falta de santidade, não só do povo de Israel, mas também da sua liderança religiosa. E não estamos distantes disso. O contexto que estamos hoje neste Brasil é exatamente este. E o nosso clamor na apresentação da Júlia é que ela possa ser essa luz em meio ao mundo em trevas. É uma dedicação ao Senhor. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu. Eles fizeram o que em primeiro lugar? Adoraram. E o Senhor, lembrando dela, deu-lhe a concepção. Qual a razão de estarmos aqui nessa manhã? Adorar. E para isso precisamos estar na sua dependência. Para criar filhos, para que sejam consagrados ao Senhor, primeiramente precisamos depender do Senhor. Eu estou falando com o Gabriel, com a Cris, porque nessa consagração toda, a responsabilidade maior que é sobre vocês, pela apenas obedecer. Versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando
for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. Dedicação. Vocês estão dedicando de coração? Essa é a razão desse momento. Apresentarmos ao Senhor. E para lá ficar para sempre. Consagração. Para ela ficar para lá para sempre, é necessário o quê? Vocês, pais, conduzi-la nos caminhos do Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Muito bem. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Submissão ao Senhor. Submissão ao Senhor. Com fé, submissão com ação, submissão buscando a bênção. E essa é a razão de estarmos aqui. Estamos buscando a bênção de Deus sobre essa vida. Versículo 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ele foi do Senhor. Ela deve ser do Senhor. Isso num ato público. Isso entre irmãos. Isto perante a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Ela está sendo consagrada ao Senhor. Só que para isso, tem o primeiro grande mandamento aos pais. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E começa no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui nós estamos diante da confissão básica do judaísmo. Eles oram isso de manhã e de noite, todos os dias. Ouve, é o famoso Shema. Gabriel, Cristo, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E precisam ouvir por quê? Porque Gabriel não é somente o esposo, o pai, mas também o cabeça sacerdotal dessa família. E a Cris, auxiliadora idônea, na missão de servir ao Senhor. Por isso estou apresentando a Júlia. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o compromisso dos pais. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Esse é o primeiro e grande mandamento. E os pais precisam ouvir isso. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Só que essa questão de amar, ela não é uma questão de sentimento, de emoção. Mas o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É uma ordem. Não é uma escolha, não é um sentimento. É uma ordem que pesa sobre cada família aqui. Sobre cada casal, sobre cada pai responsável por sua família. E qual que é a função
dos pais. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Notem que os judeus fazem essa oração toda manhã e toda noite. Tu inculcarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é a razão de estarmos aqui apresentando. Deixa só aqui. Pode deixar. Está atrapalhando. E nós queremos consagrar a Júlia diante do Senhor. Peço para o casal ficar em pé. Vamos lá ficar em pé. A igreja de pé. Vamos estar orando. Quem são os presbíteros presentes? Aí, peço para os presbíteros virem até aqui à frente. Muito bem. Vamos estender nossas mãos sobre essa família e vamos estar consagrando a Júlia diante do Senhor. Vem cá, vem com o vovô. Vamos orar, irmãos. Senhor, clamamos, Senhor, pela vida da Júlia. Clamamos em especial também pelos seus pais, que possam conduzi-la nos teus caminhos. E que ela possa estar sendo tocada pela ação benigna do teu Espírito, desde cedo, Senhor. Para que possa ser educada, consagrada, dedicada, de maneira a ter um viver neste mundo em trevas, sendo luz, sendo sal, fazendo diferença, Senhor, nessa vida. Clamo, Senhor, a capacitação do teu Espírito, para iluminar, dar o entendimento da tua palavra e aplicação dela nos corações dos pais, em especial da Júlia, Deus. Tu passar cuidando dessa vidinha. Isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, essa é a Júlia, dedicada ao Senhor, possa viver toda a sua vida para sempre na presença do Senhor e servi-lo. Amém? Amém. Aí a Júlia. Parabéns, Deus. Cris. Ok, pode sentar aí à vontade, tá? Doutor? Vamos lá. Meus irmãos, ainda continuando nosso culto, nossa adoração ao nosso Deus, né? Nosso louvor. Nós podemos participar desse momento também, onde podemos reconhecer a graça abundante de Deus em nossas vidas, né? O que Ele nos supre cada dia. Então, com esse pensamento, né? Com alegria de coração, podemos contribuir também com a glória de Deus. Então, vai na frente aquilo que você reservou. Para sustentar o... Nicolô, vem cá com o vovô.
Tem umas crianças aqui à frente. Vai trazer as crianças aí? Vamos orar, agradecer a Deus então. Pai amado, nós somos gratos a Deus porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, Pai, se renova cada manhã em nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque também o Senhor supre as nossas necessidades físicas e também as espirituais, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos, Pai. Força para trabalhar, Senhor Deus, trazer o sustento para a nossa casa. E obrigado, Deus, porque tudo é do Senhor e nós contribuímos também com alegria. Pedimos as tuas bênçãos, os recursos, que eles possam ser multiplicados, ó Deus, para suprir a tua obra, Deus. Ó Pai, ainda oramos pelas nossas crianças, ó Deus, obrigado pela vida de cada uma. Obrigado que o Senhor tem guardado, Pai, cada uma, Senhor Deus, da violência desse mundo, de todas as coisas más que existem. Mas o Senhor tem protegido e guardado, Pai. Guarda também os seus corações, ó Deus, para que guardem a sua palavra no coração, Senhor, e que elas possam ser sempre o árbitro em seus corações também. Obrigado também pela vida dos professores que têm se empenhado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem capacitado e dado a eles amor pelo que fazem também, Senhor Deus. Por isso nós somos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom som. Tá sem som? Tá. Bem pouquinho, né? Dois. Agora saiu bem. Quanto tempo? Privilégio estar novamente com os irmãos e dar continuidade à nossa pregação, na nossa série. Estava vendo faz um tempo que a gente está nessa série. Puxei as primeiras pregações, creio que foi em 2021. Não foi finalzinho de 2020. Estamos na nossa 50ª pregação. Estamos chegando no final. Temos muito ainda a aprender com a vida de Davi. Quando vocês estavam na última pregação? Só para poucos. Uma boa parte faltou. Tá. Nós vamos dar uma recapitulada só para não perder o contexto, não perder a sequência. Nessa manhã vamos estar colocando como título Conselhos para atravessar o caos da disciplina de Deus. Geralmente nós lemos as nossas passagens e olhamos algumas partes aplicativas, extraímos algumas lições, mas nessa manhã não serão lições, serão conceitos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor nos dá a graça, a misericórdia de podermos estar reunidos como igreja, de poder aprender da Tua palavra, ser desafiados por ela. E por isso clamamos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, para que trabalhe o nosso coração, abra a nossa mente, ó Deus, para enxergar aquelas áreas em nossas vidas que precisamos ter total dependência do Senhor e ser transformados pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém.
Se quiser abrir suas Bíblias, 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, é a nossa sequência. Mas antes de fazermos a leitura, vamos recapitular um pouquinho. Então, a última pregação nós vimos os 3 As de Deus. Quantos lembram os 3 As de Deus? Alguém lembra? Vocês se lembram? Nós chegamos no final do capítulo 15 de 2 Samuel, analisando um contraste entre 2 situações praticamente idênticas na vida de Davi. Porém, com atitudes práticas de Davi bem diferentes. Essa situação idêntica, alguém consegue identificar? Era simplesmente a vida de Davi desmoronando e tendo que sair fugindo. A primeira situação foi da noite para o dia ter que sair fugindo de Saul. Saul queria matar. Davi, no seu clímax, no seu sucesso, casado com a filha do rei Saul, na sua casa, desenvolvendo o seu trabalho, tem que sair correndo, no meio da madrugada. E agora Davi está enfrentando novamente, já com idade, depois de anos de reinado, de um reinado de sucesso e também caracterizado por falhas, pecados, o ponto mais baixo da vida de Davi. E aqui ele tem que sair fugindo do seu próprio filho, Absalão. Situações praticamente idênticas. E a gente vê que no livro de 2 Samuel, 1 e 2 Samuel, são contrastes. Quantos contrastes nós vemos trabalhando ao longo dessas pregações? Então, na última pregação, focamos no contraste da fuga de Saul e da fuga de Absalão. E extraímos lições práticas delas. Se você não se lembra, o resumo é bem simples. A vida de Davi desmoronou nessas situações. Mas a diferença prática é a seguinte. Na primeira situação, na fuga de Saul, Davi era um homem confiante. Aliás, confiante demais na fé que tinha em Deus. Só que acabou prostrado dentro de uma caverna. Já na segunda situação, nós temos um homem contrito e quebrantado demais, para não confiar que Deus o manteria de pé através das orações. Mesmo em meio aos choros, em meio aos lamentos, em meio à dor. Reações, atitudes completamente diferentes numa mesma situação. Parecem 2 homens distintos, mas estamos falando de Davi. E através desse contraste aprendemos os 3 As. E os 3 As, as aplicações que tivemos foi: quando vivemos com o coração quebrantado e contrito, vamos desfrutar do primeiro A, que é o apoio de Deus, do abrigo de Deus e da amizade que Deus proporciona. Quem não lembra, o apoio se deu na figura dos conselheiros. Alguns personagens que apareceram aqui em 2 Samuel capítulo 15, os conselheiros de Davi, ele tinha apoio deles. Já o abrigo se deu na figura da sua família. Sua família estava lá com ele novamente. E surgiu um personagem chamado estrangeiro, que não tinha nada a ver. Tipo, você não precisa estar aqui, você é estrangeiro, você pode ficar lá, não vai ter problema. Não. Onde você for, eu vou, nem que seja para morrer. Amizade, fidelidade. Nós vimos algumas lições em cima desses personagens, os conselheiros, a família, o estrangeiro. E continuando nesse contexto, nessa manhã eu quero olhar mais uma vez para os contrastes do livro de Samuel. Vimos esses 3 personagens que Deus proveu para Davi.
em meio ao caos. Porém, em contraste a estes, nós vamos dar sequência no capítulo 16 de Samuel. Vamos ver que Deus, em sua soberania, permite outros personagens na história. Deus proveu conselheiros, Deus proveu família, Deus proveu amigos na sua provisão. Deus apoiou na sua provisão, Deus abrigou na sua provisão, Deus deu uma amizade, um conforto. Mas na mesma situação, em contraste da provisão de Deus, na sua soberania, Deus permite personagens adentrarem a história. Eu quero olhar para esse contraste, pensar algumas observações desses novos personagens, para assim aplicarmos conselhos às nossas vidas. Vamos ler comigo, acompanhem comigo, 2 Samuel, capítulo 16. Vamos ler do verso 1 ao 14. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Não sei quantos vão lembrar, nos capítulos anteriores nós fizemos uma pregação sobre Ziba e Mefibosete. Nós fizemos a pergunta, será que somos como Mefibosete? Aquele que abraçou a graça estendida. Está aqui Mefibosete de novo, só que agora ele está focando em Ziba, que era quem cuidava. Lembrando que Mefibosete era coxo, não podia andar, paraplégico, precisava de auxílio. E quem ficou encarregado de cuidar de Mefibosete? Ziba, servo de Saul. Aquele que cuidava das propriedades de Saul. Então, lá estava Ziba, no alto do monte, já esperando por Davi. Só para a gente olhar o contexto e entender. Imagine a cena um pouco aérea aqui. Tem um monte, Jerusalém. Não sei quantos já viram foto de Jerusalém. Depois ele tem um vale. Desce esse vale. E depois desse vale ele vai subir para o Monte das Oliveiras. E esse é o trajeto onde Davi, seus familiares, seus conselheiros, seus amigos, a cidade de Jerusalém fizeram. Eles desceram e começaram a subir. E lá no alto do monte, estava Ziba esperando. E estamos falando, não é uma distância. É como se a gente olhasse lá para o outro lado. Olha, a gente desce aqui, o vale está olhando um monte ali. É ali, Ziba estava lá. No meio desse caos todo, todo mundo chorando, vendo o que está acontecendo. Em meio a esse tumulto, vamos falar o êxodo de Jerusalém. Aparece esse personagem. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Agora vai surgir outro personagem aqui. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo
lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita. Deixe-o em paz, que eu amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Que interessante! Continuação do contexto, vimos 3 personagens que Deus deu como provisão para Davi fazer essa saída de Jerusalém, meio que sem rumo, sem saber o que estava acontecendo, tendo que fugir. Mas em meio a esse contexto, Deus permitiu surgir 2 personagens. Interessante que na mesma descrição do contexto, quando olhamos aqui para Ziba, praticamente no mesmo dia. Eu sei que são várias pessoas, demora um pouco mais até todos pegarem, carregarem as coisas, pegarem seus pertences, sair com a caravana. Davi ficou esperando até na última casa todos saírem, falando com os soldados, depois chorando, subindo no morro. Estamos falando questão de 1 dia, de 2 dias no máximo, dessa saída. Só que alguns detalhes são colocados aparentemente de maneira aleatória. Do nada, no meio desse contexto, dessa saída, desse êxodo de Jerusalém, o autor de Samuel faz questão de colocar uma descrição sobre Ziba. Relata Davi perguntando de Mefibosete. De repente aparece aqui Simei. Por que está sendo falado sobre essas pessoas? Porém, se olharmos com um prisma do contraste que o autor faz, vamos enxergar esses personagens contrastando com a provisão de Deus, contrastando com o apoio, com o abrigo e com a amizade. Eu queria olhar mais objetivamente agora, como se fosse um contraste da provisão de Deus versus a permissão de Deus. E ao olharmos dessa forma, vamos entender que as informações contidas nessa passagem são de longe aleatórias. Na verdade, essa passagem está nos ensinando aspectos bem detalhados da soberania de Deus em meio à sua disciplina na vida de Davi. Os detalhes não fogem do controle de Deus. Em meio ao turbilhão do desenrolar dessa disciplina, Deus provê aos de coração contrito e quebrantado, mas além de prover, Ele permite que o contrito seja moldado por pessoas e pelas situações. Ele está usando esses personagens para moldar. Quero olhar esses personagens e apontar alguns conselhos em meio ao caos. Vamos olhar o primeiro? Primeiro personagem, Ziba. E o primeiro conselho que eu quero destacar aqui é: nem sempre o amparo em meio ao caos é provisão de Deus. Por isso, ore por discernimento. Nem sempre o amparo em meio ao caos é provisão de Deus. Ore por discernimento. Olha só a figura de Ziba. Uma pessoa muito prestativa. Enquanto todo mundo está desmoronando a vida, chorando, sabe?
perdemos tudo, temos que sair, deixar a casa, deixar tudo para trás, não dá para carregar tudo, vão nos perseguir, vão nos matar, o que está acontecendo? Ziba está preocupado em fazer pão, bolo, arranjar um vinho, extremamente prestativo. Em meio ao êxodo de Jerusalém, ele prontamente disponibilizou 2 jumentos, 200 pães. Logicamente, eu creio que ele tinha isso no estoque. Não daria tempo dele cozinhar 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e vinho. Mas a questão é, ter um pouquinho de trabalho para carregar tudo isso. Selar 2 jumentinhos e vou até lá, na hora que eles forem passar por lá, eu abordo o rei. Estratégia. É lindo, não é? Porém, temos que estar atentos nas motivações e as intenções das pessoas. Cuidado. O problema é que, em meio ao caos, não temos tempo de processar se o fato que é colocado, a notícia que é colocada, é verdadeira. Ou se, hoje em dia está em moda, né? Ou se é fake news. Isso é fake news. Davi está com a cabeça... Meu filho está me perseguindo. Tenho que ir embora, estou preocupado com o povo, tenho que salvar o pessoal, tenho que falar com o conselheiro, tenho que arranjar alguma maneira de tirar todo mundo daqui. E ele é abordado no meio desse cenário e... Olha, tá aqui, mas por que você trouxe isso? Cadê Mefibosete? Ah, ele ficou lá. Tá achando que os israelitas vão restituir como rei. A primeira impressão que dá quando lê o texto é que ingrato esse Mefibosete, depois de tudo que Davi fez. Que audacioso, que não acredito. Vou pegar esse Mefibosete a hora que encontrar com ele, a gente vai acertar as contas. Ô, tem vergonha na tua cara? Você recebeu a graça de sentar na mesa do rei, do banquete do rei, um banquete de graça. Não sei quantos lembram desse cenário, dessa pregação. Ele sendo coxo, os coxos eram indignos. Não podiam estar numa posição de destaque, uma posição onde divide os aposentos com o rei. Quando Davi foi conquistar Jebus, que se tornou Jerusalém, os jebuseus falavam: olha, Davi, nossa cidade é tão fortificada que nem os coxos, quer dizer, nem os coxos não, depois virou uma... Até os coxos podem defender a nossa fortaleza. E a zombaria era tanto que depois de ser conquistada Jebus, veio um ditado que nem os coxos entrariam na cidade de Jerusalém. Virou um ditado popular por causa desse fato. Só que apesar desse ditado popular, Davi deixa e ignora esse fato, ignora toda a situação. O coxo não somente entrará em Jerusalém, mas se assentará à minha mesa. Esse é o personagem que está aparecendo aqui. Mefibosete. Dando uma banana para Davi. Ó, agora eu vou ser restituído o reino que você arrancou do meu avô. O que passa na cabeça dele? Como pode uma pessoa fazer isso? Davi não teve tempo de questionar, pedir para alguém voltar lá. Pessoal, vê se é isso mesmo que Mefibosete falou. O cara me falou assim, não dá. A única coisa que eu penso aqui é: Davi deve ter ficado frustrado. Que ingratidão. Tanto que a resposta de Davi para Ziba é o seguinte:
tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Ziba, tudo que era de Saul, que você cuidava, que eu deixei com Mefibosete, vamos fazer o seguinte, agora é teu. Já que ele está pensando dessa maneira, agora é teu. E Davi prosseguiu. E acaba aqui a narrativa. Mas o que eu quero chamar a atenção e cuidado, eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai ter que completar esse personagem com a conclusão, que vocês vão entender. Em meio ao caos, Davi não teve tempo de processar essa notícia. Tomou uma decisão de, olha, tudo é teu. E aqui é o alerta, cuidado! Nós podemos tomar decisões com base em nossas frustrações. No meio do caos, no meio da correria, no meio do êxodo, da saída, da fuga, não estamos pensando direito. Cuidado para não tomar decisões precipitadas, sem saber o contexto de fato. Por isso que o conselho é, ore por discernimento. Se você estiver no caos, a vida desmoronando, tendo que, Deus está trabalhando na minha vida, eu estou sendo disciplinado, Deus. Davi se arrependeu, aceitou a disciplina, ele sabia que tinha que passar por isso. Mas Davi falhou aí. Não teve discernimento. Tomou uma decisão. E vocês vão ver porque ele decidiu errado. Vamos chegar lá. E falando em frustrações, decisões baseadas em frustrações, surge o nosso segundo personagem, Mefibosete. E o segundo conselho que eu quero dar é: as frustrações são fortes e poderosas em nossas vidas. Por isso, ore por esclarecimento. Como eu disse, Mefibosete é aquele a quem Davi cumpriu o voto de Jonatas e de Saul. Jonatas pediu: Davi, cuida da minha família. Saul falou: não corte a linhagem da minha família. E apesar de tudo que Saul fez, Davi prometeu a Saul: eu manterei a linhagem. Quando Davi veio ao reinado, ele pergunta: viu, existe alguém ainda da família de Saul vivo? Parece que o servo que cuida das casas dele é Ziba. Manda chamar Ziba. Ziba, alguém? Na fuga, no caos, no meio de todo esse enredo, sobrou Mefibosete, mas no meio do caos, da correria, ele caiu e ficou coxo. Davi assumiu para ele e cuidou dele. Mefibosete, aquele que se assentou à mesa da graça, à mesa do rei. Olha só o versículo 3. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Parece um golpe de ingratidão, como eu disse. Ao ler isso, posso sentir um pouco da frustração de Davi. Até parece que soou aquela famosa frase: até tu, Brutus. Eu não sei quantos que lembram dessa frase. Júlio César disse ao seu filho adotivo, mais ou menos, acho que uns 4 ou 40 anos, agora não estou lembrando de cabeça, 40 anos, vamos falar 4 ou 40 anos antes de prisão. E 4 anos. Fizeram uma rebelião e quem coordenou essa rebelião era seu filho adotivo e o assassinou. E ele viu todo o enredo, viu que era seu Juninho Brutus, assassinando o próprio pai. É isso que está acontecendo. Até tu, Mefibosete, até você. Não sei quantos vão lembrar do contraste que nós fizemos entre o Salmo 26 e o Salmo 3.
onde nós vimos a reação de Davi diante de Deus nessa situação da fuga. Mas ao ler alguns versículos aqui, parece que dá para entender nas palavras de Davi exatamente esse contexto. Lembrando que quando Davi escreve o Salmo 3 e o Salmo 4, ele está escrevendo exatamente nesse momento de fuga. Ele está escrevendo bem na saída de Jerusalém. Ele está escrevendo, provavelmente, no meio de todo esse caos, que é o Salmo 3. E parece que o Salmo 4, parece que ele, quando ele levanta pela manhã. Mas eu quero olhar um pouquinho a fundo do que foi a frustração de Davi em relação a isso. Vamos abrir lá em Salmo 3. Vamos relembrar. Verso 1 diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. No meio desse contexto, parece que aqui muitos se rebelam. Parece que dá para colocar um parênteses aqui. Mefibosete está no meio. Destaque para Mefibosete. Muitos se rebelam contra mim. Agora já no Salmo 4, verso 2. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Não é exatamente concreto o que eu vou dizer aqui. Não dá para falar 100%. Mas olhando o contexto faz muito sentido. Parece que você vê a característica de Mefibosete aqui de novo. Mefibosete, você é coxo. Mefibosete, você tá louco? Você vai ficar amando ilusão de ter reinado? Você nunca vai ser rei, você não pode ser rei, você é indigno. Ninguém vai te aceitar como rei. Quem vai aceitar um rei coxo? É impossível. Até quando vai amar ilusões, buscar mentiras, acreditar nas mentiras? Acha que os israelitas vão te coroar como rei? Isso é a maneira como eu estou olhando e vendo uma possibilidade, não é concreto o que eu estou dizendo. Mas essa figura de Mefibosete, a frustração ao ouvir aquilo, ele ficou lá. Tá certo. Toda a terra que era dele, agora é sua, Ziba. E no meio desse cenário, no meio dessa peregrinação ao rumo, lá se sabe aonde, Davi escreve esses 2 salmos. Tem muitos se rebelando contra mim. Tem muitos que eram próximos que se tornaram traidores. Estão amando ilusões, mentiras. Não sei se era exatamente isso que estava na cabeça dele, mas faz muito sentido. Mas Davi deveria ter orado por esclarecimento. Ao ouvir uma notícia dessa, Deus, não é possível. Traz à tona. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Me esclarece essa história. Mas Davi tomou uma decisão. Ziba, essa terra é tua. É tudo teu agora. Davi se precipitou, tomou uma decisão, não teve discernimento. Ao invés de esperar e clamar por esclarecimento. Por isso o conselho que eu dou, em meio à fuga, em meio ao caos, ore por esclarecimento. Não pode ser verdade essa notícia. Deus, traga à luz essa notícia. Traga a verdade. O terceiro personagem aqui é Simei. Deus permite afronta. Quando eu falo afronta aqui, estamos falando as maldições e pedradas.
Em meio a esse cenário, em meio ao caos, a disciplina, Deus provê. Mas Ele permite. E Ele permite afrontas. Por isso, ore por fortalecimento. E quando eu falo ore por fortalecimento, não é Deus me fortaleça que eu vou pegar onde? Não é isso não. Se eu pegar assim mesmo, não é esse tipo de fortalecimento. Deus, me fortalece para passar pela sua disciplina. Porque é o Senhor que mandou, é o Senhor que permitiu. Simei proferiu maldições, Simei atirava pedras. E o interessante é que quando estamos nesse caos, nessa situação, nesse cenário, reparem que você não é o único a levar pedrada. O culpado foi Davi que está sendo disciplinado. Mas quem estiver perto sofre junto. Seus conselheiros, todos os seus conselheiros, estavam levando pedrada. Isso que estavam com os soldados do lado, um olhando para o outro. Davi, o que esse cão morto aí? Você não vai fazer nada? A gente já acaba com isso. Deus permitiu. Ninguém toca nele. E o verso 10 e o verso 11 deixa isso muito claro. Que Deus, em sua soberania, permitiu que Simei fizesse isso. Eu vou te falar uma coisa. Precisamos ser fortalecidos por quê? Porque a afronta cansa. É cansativo. Se você olhar o versículo 14, eles chegaram até um local exaustos. Eles terminaram a trajetória que eles estavam vendo e chegaram onde chegaram exaustos, cansados. Por isso que é um conselho. Está passando pela disciplina, está com a vida desmoronando, está tudo dando errado. Ora por fortalecimento. Não ora para Deus cortar a cabeça de Simei. Não ora para Deus jogar um raio em quem está te afrontando. Ora para Deus. Me fortaleça, porque eu mereço. 3 conselhos. Ore por discernimento. Ore por esclarecimento. E ore por fortalecimento. E é aqui que chegamos na conclusão. Sabe por que precisamos orar por esses 3 motivos? Porque na hora certa Deus traz à tona as intenções. Na hora certa Deus esclarece a história e nos dá a oportunidade de conceder o perdão. Viram algumas páginas, 2 Samuel. Estou em Salmos ainda, deixa eu voltar para 2 Samuel. Capítulo 19. Vamos ler dos versos 15 ao 30. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Isso depois que tudo já tinha acontecido. Absalão já morreu. Davi está retornando para Jerusalém. Está sendo restituído como rei. E ele está voltando. Ele não chegou em Jerusalém ainda. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, versículo 16 agora, filho de Gerá. Olha Simei aqui de novo. Opa! O que Simei fez? Assassino! Assassino! Saia daqui! Saia daqui! E jogou pedras. O rei está retornando. Olha que interessante. Quem que é um dos primeiros a receber aqui? Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Zibá. Olha, Ziba está aqui de novo. Supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei, atravessaram o rio, a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera,
atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, que não te lembres do mal que o teu servo cometeu num dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então, aí surge outro personagem de novo aqui. Ó. Parece um espelho as coisas, né? Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu novamente: O que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que vou ter a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: Você não será morto. E surge o nosso outro personagem aqui que não estava. Só foi mencionado ali em 2 Samuel 16. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Ou seja, Mefibosete foi largado como um indigente, um mendigo no meio da sarjeta. Ziba que cuidava dele, ele não consegue tomar banho, ele não consegue fazer as coisas, ficou lá largado. Mesma roupa, não tomava banho, não raspou a barba. Que situação que ele estava. E ele chega dessa maneira diante do rei. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, esse lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Olha, Ziba enganou ele. Interessante, aquele que foi lá levar 200 pães, 100 bolinhos. Me enganou, deu um perdido aqui. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, fazes o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que vocês e eu dividam a propriedade. Por isso que eu falei, gente, ora por discernimento. No meio do caos, às vezes com as frustrações, com as notícias que a gente recebe, cuidado para não tomar decisão precipitada. Ziba, é tudo teu agora. Mefibosete, errei com você. Pode dividir tudo com Ziba. É de vocês. Você já disse o suficiente. Precisamos orar por discernimento. Mas mesmo assim, Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Mefibosete não se importava com as posses. Se importava em agradar ao seu rei, a desfrutar da presença do rei. Deixa com ele. Quis dar uma desperto? Deixa pra lá. Eu acho que eu pulei as coisas aqui, sumiu o texto. O que eu fiz ali? A Bíblia pressionou aqui. Vai aparecer. Em meio ao caos das nossas vidas desmoronando, não vamos enxergar direito. Davi não viu a motivação de Ziba.
aproveitar a oportunidade de ganhar as terras. Davi não teve tempo em verificar a verdade sobre Mefibosete. E Davi teve sabedoria e maturidade em reconhecer a soberania de Deus em relação a Simei. A única coisa boa nesse cenário que Davi fez foi: não faz nada com Simei não, é Deus que mandou. Mas em relação a Ziba e Mefibosete, ele pisou na bola. Por isso que eu coloquei 3 conselhos. Não é fácil, mas são os conselhos que podemos extrair da vida de Davi. Por isso, se estiver desmoronando, estiver difícil, ore por discernimento, ore por esclarecimento e ore pelo fortalecimento de Deus. Somos falhos, mas temos que ter maturidade suficiente para reconhecer os nossos erros e estender o perdão. Davi estendeu o perdão. Na verdade, nem o perdão, porque foi ele que errou. Ele pisei na bola. Me perdoa. Mefibosete, eu não preciso de nada. O que eu posso cobrar de você? Que possamos ser fortalecidos em Deus. Que possamos ter essa maturidade e a dependência do Senhor em oração. Amém? Vamos orar? Faltão, apresenta lá. Deus, agradecemos por essa palavra, Senhor, que sempre nos traz à mente, ao coração, Senhor Deus, o que há em nós, Senhor. E confessamos, Pai, que às vezes erramos por precipitação, resolver as coisas muito rápido, Deus. Por isso pedimos a Ti, Senhor Deus, discernimento, Deus, de todas as coisas. Possamos, Pai, estar sensíveis à Tua palavra, Senhor Deus, para que ela fale ao nosso coração, nos indicando sempre o caminho seguir. Nos ajude a fazer isso, porque não é natural em nós. Nós necessitamos do Senhor, da Tua direção, do Teu cuidado, Pai. Por isso nós oramos, Pai, agradecendo porque podemos contar contigo, por Teu Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Espero que possamos sempre estar nos Teus caminhos, ó Deus, fazendo aquilo que te agrada, Senhor Deus, para a Tua vida. Assim oramos